Está começando mais um MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade. Saúde alimentar e fertilidade humana, esse é o nosso tema de hoje, um tema super importante. Fica com a gente nessa próxima hora, a gente promete aqui muita informação embasada cientificamente, então vamos aprender juntos em mais um episódio do MamiCast. A gente vai trazer uma parceria hoje com a clínica Solirium Health Group e o Dr. Evangelista Torquato, médico ginecologista referência em reprodução humana. Então, fica aí, daqui a pouco eu trago os detalhes sobre esse assunto e sobre as nossas convidadas. Antes, vou trazer aqui das minhas boas-vindas e me apresentar novamente. Eu sou Raquel Gomes, mãe da Serena e da Mamá, jornalista e que trago toda semana um novo tema, muita informação sobre maternidade, esse universo que abraça ali também a infância, a gestação, a parentalidade. Então, nós temos mais de 110 episódios disponíveis, totalmente gratuitos para você maratonar e ouvindo aos pouquinhos. Estamos também no Spotify e você vai ali construindo e evoluindo aos pouquinhos junto com a gente. Aqui não tem receita de bolo, não temos aqui a maternidade perfeita, porque ela é impossível de ser atingida, mas a gente tenta melhorar, tenta evoluir a cada episódio e a cada dia, assim como é a maternidade, tá? Então procura a gente lá nas redes sociais e acessa também os nossos conteúdos. O episódio de hoje é um conteúdo especial, idealizado em parceria com o médico ginecologista Evangelista Torquato, a quem também nós devemos agradecer a nossa parceria caminhada juntos nessa trajetória, e também a Solirium Health Group, a clínica referência em fertilidade aqui no estado do Ceará. É lá que você pode encontrar diversas especialidades que vão te ajudar nessa trajetória, nessa realização do sonho da sua família, que é muito valioso e a gente sabe disso. Portanto, estamos aqui trazendo realmente esse link. Você acessa esse QR Code que está aparecendo na sua tela e já acessa lá as informações, procura os profissionais, procura até agendar a sua primeira consulta para você dar esse primeiro passo super importante. Vamos então trazer algumas informações sobre o nosso tema de hoje, tá? Você sabia que a forma como nós nos alimentamos pode impactar diretamente na nossa fertilidade? Aposto que não. Os estudos científicos mostram que padrões alimentares saudáveis, como uma dieta mediterrânea, estão diretamente associados às melhores taxas de concepção natural e também às maiores taxas de sucesso em tratamento de reprodução assistida, enquanto dietas ricas em ultraprocessados e gorduras saturadas estão ligadas diretamente a maiores riscos da infertilidade humana. Em outro estudo publicado na Revista Americana de Obstetrícia e Ginecologia, pesquisadores observaram que o consumo de peixe aumentou significativamente as chances de sucesso no tratamento de reprodução assistida. Por outro lado, nutrientes como ácido fólico, vitamina B6, antioxidantes e ômega 3 também vêm sendo destacados em estudos, incluindo pesquisas da Revista de Medicina Reprodutiva. Isso devido à sua influência positiva na qualidade dos óvulos, também dos espermatozoides e até no desenvolvimento embrionário. Bom, no episódio de hoje nós vamos explorar de perto essas evidências científicas e entender como escolhas alimentares podem favorecer ou prejudicar o sonho de gerar uma nova vida. E para ajudar a gente a entender melhor sobre esse tema, eu recebo hoje aqui no MamiCast duas especialistas ali de destaque nessas áreas, Mabelle Lima, médica ginecologista especialista em reprodução humana, e Fernanda Câmara, nutricionista especialista em fertilidade, saúde da mulher e gestação. Ambas fazem parte da clínica Solirium Health Group e, é claro, também são nossas parceiras nesse episódio super especial. Meninas, sejam muito bem-vindas, um tema muito necessário. E como eu disse aqui no início, as pessoas ainda estão descobrindo, né, sobre isso. Então, tem muita coisa para esclarecer, para desmistificar, e vamos juntas então nessa próxima hora. O que é que vocês gostariam de começar falando sobre isso? Qual as principais
realmente qual a principal importância da gente saber sobre essa relação fertilidade e alimentação. Podem começar. Tirem pau ímpar e comecem. Começa. Pode começar. Tá. Bem, gente, primeiro, obrigado pelo convite, Raquel. Temos uma missão, né, Fernanda, hoje. E eu sou a Mabelle, mãe da Helena, já que é um podcast de maternidade, né? Meu bebê tem 2 anos, então ainda estou vivendo isso da maternidade recente, né? E eu acho que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, eu acho que a gente tem tomado mais consciência, né? Em relação à alimentação, aí esse boom de produtos naturais, esse boom de restaurantes saudáveis, todo canto hoje que você vai, é mais fácil de você conseguir uma comida saudável. E eu costumo dizer que não tem como falar de fertilidade sem falar de nutrição. Então, é tanto que nós, ginecologistas que trabalhamos com fertilidade, aquele ginecologista especialista de fertilidade que não tem a sua nutri-parceira, ele não está fazendo o seu papel adequado. Então, é essencial. E assim, meus casais são meus pacientes, sabem que é pergunta-chave na nossa consulta, são orientações chaves que a gente toma, porque realmente não tem para onde correr. Nutrição vai afetar a nossa fertilidade. É um dos principais passos, né? Também. É muito importante você começar a pensar sobre isso, né? Obrigada pelo convite. De nada. Então, eu também sou Fernanda, mãe da aluno do Benício, só que meus filhos já são pré-adolescentes, uma de 15 e um de 12. Hoje a coisa é muito mais evoluída nesse sentido, de você prestar atenção no que você come e por que você come, né? Na época que eu engravidei a primeira vez, não se comentava sobre alimentação e fertilidade. Pouquíssimo se falava sobre isso, e quando a gente falava alguma coisa sobre alimentação e gestação. Mas a ciência ainda estava caminhando, a gente ainda não tinha um caminho muito fértil para falar sobre isso, mas hoje a gente já sabe muita coisa. E hoje você tentar engravidar sem falar sobre isso, sem falar sobre alimentação, sem falar sobre estilo de vida, é meio que caminhar para trás, né? É você jogar contra as suas chances. Exatamente. Eu acho que, bom, primeiro ponto chegou lá para fazer a consulta, enfim, encaminha também a nutricionista e quais são os principais hábitos que precisam ser mudados urgentemente. Tipo, olha, o que vocês comem que precisa parar de comer, enfim, só pra gente ter já um insight bom aqui pra quem tá acompanhando a gente. Pronto. Um básico muito bem feito funciona muito bem. Então, aqueles alimentos in natura, né, Fernanda? Eu costumo dizer para os pacientes que é melhor desempacotar menos e descascar mais. Então, fazer aquele básico. Ah, eu não gosto de fruta. Tem que gostar, né? Assim, Não é uma escolha, meu anjo. Tudo bem que o adulto, né? A gente é adulto, a gente tem que começar a fazer as coisas que a gente precisa. A gente também caminha para a nutricionista logo para ela ensinar a comer gostoso e saudável. Mas a gente precisa chamar o casal para a responsabilidade do caso. Olha, não dá para vocês terem uma gestação saudável se a vida de vocês é pedir comida fora, toda noite. Existe até um estudo de 2023 que diz que se você come mais de 3 ou 4 fast foods ou deliveries, se você pede ali mais de 3 ou 4 vezes na semana, você já aumenta o seu tempo para engravidar, que é o time to pregnancy, né? Então, como isso é importante? Porque se a gente pede comida fora, não é feito com os mesmos nutrientes, né? Vários produtos industrializados para dar mais sabor, para durar mais. Então, não é a mesma coisa de você comer em casa. Então, primeira coisa, organização do casal. A gente pergunta, o que está faltando? Ah, é porque é tempo comida fora. Vocês vão ter que arranjar um tempo domingo para fazer congelado, para fazer ali algo prático para vocês só pegarem um frango desfiado, uma carne moída. Ah, mas não tem como. Compra congelado. Então, assim, a nossa função é trazer estratégias. Mas quem realmente vai colocar a questão para funcionar vai ser o casal. Então, eu acho que na primeira consulta, o fator principal é essa tomada de consciência. Porque muitos deles não imaginam que isso interfere. Ai, mas eu nem como pão, né, Fernanda? Muitos deles falam, né? Eu nem como pão, eu só como tapioca, mas quando você vai ver é uma concha de tapioca que ela coloca todo dia, né? Então, muitos deles não imaginam como isso vai interferir. E essa função de orientação começa desde a primeira consulta, já para eles já saírem do consultório sabendo que tirar os industrializados, como você falou no começo, os ultraprocessados, preferir aqueles alimentos in natura. A gente vai falar aqui durante mais, alguns alimentos são vilões da fertilidade, como da mulher, como o café, por exemplo, né? Que as pessoas não imaginam, né? Que isso pode alterar a qualidade do óvulo. Exatamente. E nosso papel hoje é trazer esses pontos, né? Isso. Trazer essa informação
pra que você vá, é um direcionamento. Aí isso aqui não tá suficiente, porque é 1 hora só. Mas um acompanhamento mensal é necessário, né? O que eu digo sempre é, a pessoa chega e fala, você come muito de aplicativo? Como? O que você costuma pedir? Né? Ela diz, e você tem certeza? Ela, tenho, eu tô pedindo, sou eu que tô pedindo. Eu fiz, mas você tem certeza que é exatamente isso que você tá comendo? Uma comida que é feita fora de casa, a gente tem, a indústria alimentícia usa de diversas estratégias para que essa comida fique mais gostosa, ultra palatável. Por isso que é completamente diferente uma comida que eu faço em casa de uma comida que eu faço na rua. Ali eu coloco aditivos, eu coloco outras substâncias para tornar aquele alimento ultra palatável. E o problema é exatamente esse. São disruptores endócrinos, são substâncias que mexem com o funcionamento do seu organismo, que lá no fim da conta, a gente vai ter um problema, né? Até a embalagem que você usa para a comida que você come, a comida que você compra pronta no supermercado, até a embalagem que você coloca essa comida, ela vai impactar na qualidade daquela comida, na densidade nutricional daquela comida. Então, é um mundo de coisas, assim, é um mundo de opções, é um mundo de mitos que as pessoas chegam, muitos mitos alimentares, muito medo, tem medo do pãozinho, mas não tem medo da calabresa, da salsicha, da linguiça, né? Acha que presunto é uma fonte de proteína, não, doutora, é porque eu como proteína bem direitinho, eu como todo dia de noite 5 fatias de presunto. O presunto é sinônimo de proteína, né? E aí são mitos que as pessoas carregam, elas acham que não comem alimentos que podem ser colocados numa dieta e comem alimentos que deveriam ser evitados acreditando que são alimentos saudáveis. Pois é. Então, tem muita coisa aí para ser modificada, começando nesse hábito diário do casal. Eu tiro por mim, eu sou uma paciente que tem um SOP, né? Que é síndrome do ovário policístico, que é uma doença que pode afetar diretamente a fertilidade. Então, antes de eu liberar para engravidar, eu comecei um preparo, né? Com Nutri, toda a questão do emagrecimento, porque sobrepeso foi uma constante na minha vida. E é incrível como a Nutri me ensinou e continua me ensinando a eu comer gostoso, né? A saber escolher. Por exemplo, você tá com vontade de comer besteira, uma coxinha? Tem coxinha saudável, né? Coxinha com menos aditivos, que faz menos mal do que você ir numa padaria e comprar uma coxinha, né? Aprender a virar o rótulo e, poxa, olha o tanto de sódio que isso aqui tem. Olha o tanto de carboidrato que isso aqui tem. Rótulos, né? Você ganha uma liberdade alimentar quando você aprende a ler um rótulo, que a gente não tem ideia. Mas é muito pequena a letra. É verdade. Precisa mudar isso aí, gente. Porque, Raquel, a fertilidade, ela nada mais é do que reflexo da nossa saúde, né? Lógico que tem pacientes que têm ali, nasceram com alguma condição genética, que vão levar à infertilidade, mas isso não é o que a gente vê na maioria das vezes. O que a gente vê na maioria das vezes são maus hábitos, né? Que a gente precisa corrigir, ensiná-los a corrigir para engravidar mais saudável e para ter uma vida mais saudável. Tá bem, então a gente tocou num ponto que eu queria entrar, e aí você já deu o gancho, então já vou entrar, que é a questão da influência do sobrepeso, da obesidade e também do outro, né, outro extremo, que seria a magreza excessiva também, né? Vocês observam isso no consultório, pacientes que buscam que isso realmente é ali um entrave para aquele positivo, digamos. A gente, gineco especialista em fertilidade, se a gente tem um casal com infertilidade e eles são obesos, ali a gente já vê uma causa, né? Não é a chamada infertilidade sem causa aparente, porque a obesidade realmente ela vai interferir por vários motivos, que vai desde resistência insulínica, diminuir a qualidade do óvulo, diminuir a qualidade do espermatozoide. E se a gente for progredir, a gente vai passar o dia aqui falando da obesidade. Mas realmente, mulheres e homens obesos, eles têm menos taxas de fertilidade, eles demoram mais para engravidar. E não é só o distúrbio de ovulação, né? Isso vai alterar desde a função do útero, placentação, alterações na gestação e por aí vai. Então, é outro ponto que precisa ser visto ali com uma certa antecedência. Então, já no preparo, né? Já vou liberar para engravidar, já tenho que fazer esse acompanhamento. Vocês indicariam ali um tempo, 6 meses ou é pouco? É assim. Há uma recomendação do Colégio Americano de GO, de Ginecologia e Obstetrícia, que a gente sempre deve perguntar para a paciente se ela deseja engravidar próximo ano. Porque a gente sabe, Raquel, que, tirando por mim,
não é assim fácil você mudar os hábitos de vida. Eu tinha péssimos hábitos alimentares, sabe? Um paladar bem infantil. Fernanda, aquela paciente que dá problema pra nutri, pronto. Eu era esse tipo de paciente. Então, realmente, levou muito tempo para eu levar essa tomada de consciência. Então, sempre perguntar, você tá pensando em engravidar? Eles recomendam, né? O colégio americano, próximo ano, beleza, é agora que você tem que começar a mudança de comportamento. E aquele óvulo que vai liberar aquela gestação, que vai fecundar, ele é trabalhado com mais intensidade 2 a 3 meses antes. Então, vamos lá, uma paciente que está pensando em engravidar em janeiro, Raquel. Tem muita paciente aí, né? Muita gente que está assistindo que está pensando em liberar próximo ano. Então, na verdade, o seu comportamento hoje, ele já vai interferir naquele óvulo que vai engravidar. Se você fuma, se você come mal, se você dorme mal, tudo isso vai refletir na qualidade do óvulo. Então, se a gente for dizer um tempo, no mínimo, 2 a 3 meses. Mas, na verdade, 6 meses, 1 ano, se ela estiver planejando, ela já tem que procurar ajuda. E também o homem, Isso. E também. Isso. né? Porque precisa ser ali um pacto, Isso. né? Não que, assim, essa questão da frequência, vamos lá. Não que seja proibido, né? Mas eu acho que vai ter que reduzir muito. Ou vai ser proibido mesmo. Reduzir o quê? ali- Frequência do quê? alimento. A questão, por exemplo, do fast food, dos ultraprocessados, da Coca Zero. É o que todo mundo chama, né? Os vilões alimentares. A palavra vilão, quando a gente fala de comida, eu acho uma palavra muito pesada. Porque um hábito alimentar, ele vai muito além de um alimento específico. Por que você come o que você come? Né? O que permeia suas escolhas alimentares? Em que contexto você come? Com que frequência? Qual a porção? Tudo isso envolve. Então, falar sobre vilões alimentares é muito difícil. É uma palavra que eu realmente não gosto. Mas é óbvio que existem alimentos que não são alimentos de rotina. Que não são alimentos para uma rotina alimentar. Se você toma refrigerante todo final de semana, o refrigerante é um alimento de rotina alimentar. Não é nessa frequência que se toma refrigerante, né? Se toma refrigerante num evento que eu fui lá, talvez me deu vontade, eu tomei um pouquinho. Alguns alimentos que se come muito numa frequência quase que diária, os embutidos, também não deveriam ser alimentos de frequência alimentar. Os ultraprocessados também não deveriam ser alimentos de frequência alimentar. Todos esses são alimentos de exceção. São alimentos de contexto específico, né? Eu estou comendo no contexto X. Então, não deveriam ser alimentos de rotina para ninguém. O problema é que a gente traz esses alimentos para a nossa rotina alimentar. Num alimento sozinho, uma vez, né, que foi comido ali, aquilo ali não vai trazer nenhum problema para você. Como também não existe nenhum alimento milagroso. Que eu comendo uma vez sozinha, perdida ali, vai fazer, opa, melhorou tudo aqui agora só porque eu tô comendo isso aqui. Entendeu? O que importa hoje, por isso que quando você falou no início, eu gostei muito, porque o que a gente mais fala hoje é o padrão. É o meu padrão alimentar. Como eu me alimento na minha rotina alimentar. O ponto-chave é esse. Exato. E quando a gente fala assim, nessa questão realmente, eu acho que os alimentos não são os vilões. Você é que tem esse poder, né? De escolher quanto que você vai comê-los. Então, Vilão são as nossas escolhas. exato. Exatamente. Vamos assumir aí essa responsabilidade. Uhum. Bom, vamos falar agora então de nutrientes e daqueles mais realmente açúcar. Já olhe pra ela. Já olhei pra ela assim, porque Assim, o açúcar vem muito... Os alimentos ultraprocessados, de uma forma geral, eles vêm com uma carga de açúcar muito grande. Mas não é só o açúcar. Porque se fosse só o açúcar, a gente dava um jeitinho ali, mas não é só o açúcar. Ele vem com açúcar, ele vem com farinha refinada, ele vem com aditivos. E tudo isso, no fim das contas, transforma em um alimento que metabolicamente vai mexer com o seu corpo. Você pode começar a desenvolver uma resistência à insulina. São calorias que a gente chama de calorias vazias. Nutricionalmente, ela não está te entregando muita coisa que não seja caloria. E tudo isso leva a um descontrole metabólico maior. Pessoas que têm SOP do açúcar precisa passar correndo, porque ele faz uma bagunça metabólica muito grande no organismo e isso vai tendo efeitos em cascata. Eu promovo resistência à insulina, que aí eu promovo mais inflamação.
que aí eu tenho um desequilíbrio hormonal, e aí eu tenho uma dificuldade enorme para perder peso, e aí eu já não consigo perder peso, a obesidade piora todo o ciclo, isso vira um ciclo vicioso, né? Então, em que contexto esse açúcar está vindo? É complicadíssimo. E qual o impacto disso, né, doutora? Assim, realmente para quem tá na tentativa, substituições. Então, como a gente falou, o açúcar traz todo o contexto da má alimentação, aditivos, disruptores endócrinos, que são substâncias que vão entrar no nosso organismo e vão ser capazes de mudar ali genes, que vão ser capazes de estimular hormônios que não poderiam ser estimulados, né? Então, essas alterações vão desde pré-concepção, e acredita-se que uma das causas de autismo hoje, né, TDAH, é essa questão pré-concepcional, é a gente engravidar sem estar com óvulo e espermatozoide totalmente saudável. Causas intragestacionais, né, deficiência vitamínica, exposição a tabagismo, por exemplo, álcool. E, lógico, as causas pós-gestacionais, né, que vão ser as principais, a falta de estímulo, excesso de tela e por aí vai. Mas as repercussões vão realmente, desde a infertilidade, até problemas na gestação e até alterações neurológicas do feto. Então, olha a importância do que a gente está falando aqui. A gente está falando da descendência que o seu filho pode ter. Tem uma figura, né? Você deve ter visto lá, que eu acho linda. A mãe, que está gerando uma filha, por exemplo, Mabelle, gerando a Helena. E lá na Helena já tem os ovários dela, que já sofrem influência do meu comportamento. Então, o comportamento da Mabelle já gera influência sobre os meus netos. Então, a importância de cada um de nós tomar consciência e realmente tornar no protagonista, que nós somos protagonistas da nossa descendência e da nossa fertilidade. Então, realmente, as influências, se a gente for contar aqui, ela vai transgeracional. Nossa, realmente, é muito potente, muito importante. E essa que é a reeducação alimentar, eu acredito que ela é feita também muito de pouquinho em pouquinho. A gente viveu uma vida inteira ali. A gente que eu falo assim, né? Não tô generalizando, mas eu, por exemplo, né? Tive uma educação. Acho que todos nós tivemos. Que a gente foi de outra geração, enfim. Isso. E a gente acabou realmente se alimentando de maneira bem duvidosa. Nossa, eu lembro muito de eu levando mini pizza pra escola. Todinho. Biscoito, todinho. Hoje minha bebê não leva. Nós somos filhos da Mas não geração culpo, da indústria alimentícia, né? Da facilidade da indústria alimentícia. E não tinha isso, assim, essa informação não era muito comum de se ter. Então as mães não achavam que elas estavam fazendo errado. Isso. Porque se elas achassem, provavelmente elas não fariam, né? Mas E não culpo meus pais, né? como Também você não falou, é a culpo, geração, não, né? a geração, Propaganda, Tang. propaganda. Quem não lembra do Tang. A gente é gostoso, mas é Danoninho, bem que difícil. valia Danoninho, por isso mesmo. né? Então não era O culpa biscoito deles. rico em vitaminas. Exatamente. As nossas escolhas hoje, tendo consciência do que a gente tem hoje, sim. Isso é responsabilidade verdade, dos pais é de hoje em verdade. dia. Dos nossos pais, não. É. Porque eles não tinham consciência. Mas hoje a consciência que se tem sobre o valor dos alimentos, né? Hoje nós temos, em alimentos ultraprocessados, nós temos etiquetas de alta em gordura saturada, alta em açúcar. Então, tendo consciência disso e você perpetuar as escolhas, isso sim é uma responsabilidade. Sem dúvida. Bom, eu tava falando do açúcar e aí me veio a ideia também de tocar no ponto dos adoçantes. Stevia, etc, etc. Enfim, naturais, aqueles que não são naturais. Recentemente vi alguns conteúdos nesse sentido, né? De que a gente acha que tá tudo bem botando o adoçante, né? Mas não tá. Não, tá. Primeiro que a gente precisa entender que um adoçante não é... A maioria dos adoçantes não são alimentos naturais, né? Então, eu tô tirando um alimento inflamatório e o que eu tô colocando em troca? Eu tô trocando o quê pelo quê, né? Essa troca tá valendo a pena? Eu normalmente não oriento o uso de adoçantes. Mas nós não vivemos numa redoma de vidro. Não vivemos numa condição em que eu consiga dizer para você hoje, olha, a partir de hoje você tira 100% o paladar adocicado que nós fomos criados. E a pessoa de uma hora para outra consegue não ter mais aquela sensação do paladar doce. Então a gente apela para alguns tipos de adoçante. Eu hoje indico o uso de stevia, é o único em quantidade bem pouquinha para fazer migração de paladar. O ideal seria que a gente voltasse a sentir o sabor dos alimentos.
a sentir o sabor de uma laranja, a sentir o sabor de um maracujá, sentir o sabor de uma manga, né? Sem precisar usar os aditivos, os alimentos hiperpalatáveis. É aquela busca daquele alimento hiperpalatável ainda que a gente está acostumado. Eu oriento que seja suspenso, mas a gente precisa entender que no contexto, que na realidade, você vai tratar cada paciente de uma forma, você leva para a individualidade. Porque se a gente for jogar ali muito no pesado, no que ó, não pode comer isso, tem que tirar tudo, a gente acaba afastando aquele casal e não engajando. Exatamente. Né? É difícil, gente. Bom, eu acho que a banana... A banana é maravilhosa, gente, porque você pode colocar ela em qualquer coisa e ela dá o adocicado que você quer, né? Tipo assim. Mas aí o que acontece? Eu exagerei na banana e agora a minha filha não quer mais saber de panqueca de banana. Aí agora eu tenho que inovar. Enfim, agora dá meus pulos, porque a banana, minha grande aliada, não vai mais poder por enquanto. Ela não quis mais saber, mas também eu tava fazendo panqueca de banana e cacau. Panqueca de banana, aveia, morango. Panqueca de banana, várias. Mas a gente usa outros, você pode usar outros Outras frutas. Pra adoçar, outras Sim. frutas pra A tâmara, adoçar. né? A tâmara, tâmara. a uva passa. Você pode usar o próprio morango, coloca ele pra congelar, que ele vai ficar um pouquinho mais adocicadinho. Então, assim, a gente vai tentando usar estratégias pra ir mudando esse paladar. E ainda bem que existe a internet, né? Pra gente ir em busca dessas estratégias. Porque Pois nossos pais não tinham isso, Não né? tinha. Era açúcar ou açúcar. Açúcar ou açúcar. Ai, gente. O açúcar ou leite condensado naquela época. Mas meus pais são perdoadíssimos, porque eles têm os maus. O miojo, gente, miojo. Hoje em dia até minha filha sabe. A minha filha disse, não, pelo amor de Deus, menina, hoje ela nem sabe. Mas você se surpreenderia com o número de pessoas que ainda comem Com miojo. miojo, né? Que ainda comem xilito, que ainda comem diversos alimentos que a gente já sabe, né, que trazem malefícios para a saúde. Bom, fica com a gente, vai ser só a metade, ainda temos mais meia hora de programação para trazer para você. Vou lembrar que esse episódio de hoje sobre a saúde alimentar e a fertilidade são dois temas que se abraçam mesmo, eles têm total ligação uma coisa com a outra, e você que está em busca aí realmente de iniciar já as tentativas de, como a gente fala, liberar para engravidar, é um tema importantíssimo. É super importante que você tire um tempinho para apreciar esse conteúdo, curtir, comentar e indicar para alguém que você conhece, que também está nessa jornada e que vai gostar de saber algumas informações que a gente está trazendo aqui. O conteúdo de hoje é um episódio especial idealizado em parceria com o médico ginecologista referência em reprodução humana Evangelista Torquato e a clínica Solirium Health Group, que é uma clínica referência também em fertilidade aqui no estado do Ceará. Lá você encontra as principais referências de profissionais, como as duas meninas que eu recebo aqui, que estão aqui trazendo tanta informação de qualidade. Então, você pode acessar esse QR Code que aparece na tela, conhecer toda a equipe e já se informar para a marcação da sua primeira consulta, que, como a doutora falou, você já inicia ali. Não é só um profissional, né? Multiprofissional. Isso. Então, em um só lugar, você tem ali essa facilidade de ter todos esses profissionais que podem te ajudar a realizar, vão te ajudar a realizar esse tão sonhado projeto de família que você inicia aí com o seu companheiro, com a sua companheira. Enfim, como a gente disse aqui, não é só um conteúdo voltado para a mulher tentante, mas também para o companheiro que também está nessa jornada. Então, acesse o Instagram da Solirium, segue, porque lá também tem muitos conteúdos importantes para você acompanhar aos pouquinhos, né? Não só sobre a questão da nutrição, mas também outras áreas que envolvem aí esse processo. Meninas, eu vou voltar para a parte sobre a questão dos nutrientes, porque eu acho que um ponto bem forte é a suplementação de alguns nutrientes ali antes mesmo, a mulher que vai tentar. Eu me lembro que quando eu fui tentar, eu já ia iniciar, na verdade já estava tentando a Martina, uma pessoa na academia, que era médica, falou, eu vou trazer uns ácido fólico para você, papapá, e ela me deu um monte de tubo de ácido fólico. E aí eu fiquei, nossa, gente, mas já precisa antes assim, mas eu nem engravidei ainda.
E eu queria que vocês me explicassem. E a gente podia falar também de outros, né? Não só o ácido fólico, mas também vitaminas e outras suplementações que vocês já trabalham hoje. Precisa suplementar? Precisa. Por quê? A gente não consegue mais adquirir totalmente do alimento aquilo que você vai precisar pré-concepção e gestação. Primeiro que a tua bebê que gosta de banana, né, Raquel? A banana que ela come hoje não tem mais o valor nutritivo que tinha antigamente. O solo mudou, tá cheio de agrotóxicos, né? Por isso que a gente sempre recomenda tentar alimentos orgânicos, mais naturais, enfim. Então, é importante suplementar? Lógico que essa avaliação 1 ano antes, por exemplo, que a gente faz, se ela tiver deficiências graves, o ideal é já corrigindo, porque também não é uma coisa 1, 2 meses, né? Então, já corrigindo essas deficiências, para ali, quando chegar nos 2, 3 meses, que é quando o óvulo vai ser trabalhado, e o espermatozoide também, tá? Eu tô falando óvulo, mas o espermatozoide também leva esse período de mais ou menos 3 meses. De ser trabalhado mais intenso, tá ali tudo redondo, para quando ela engravidar, porque a gente tem que ter em mente que ela pode engravidar de primeira. A chance é 12 a 15% dela engravidar de primeira, mas ela tem que se preparar como se ela fosse engravidar de primeira, porque se vier, tem pra onde correr. Positivou. Né? Então, assim, antigamente a gente falava muito ácido fólico, mas o conhecimento que a gente tem hoje, né, Fernanda, a gente sabe que o ácido fólico não é sozinho. Ele não vai fazer o efeito que ele tem lá na metilação que a gente fala, sem a vitamina B6, sem a vitamina B12. E por aí a gente vai falar aqui da vitamina D, que é essencial, hoje a gente chama de hormônio D, né? Então, se a gente fosse listar ali, complexo B, metilfolato, B6, B12, ômega 3, vitamina D, o ferro, né? Então, não tem sentido ser mais só o ácido fólico, realmente. Então, é uma série de... A lista é longa. A lista é longa, isso mesmo. Muitas vezes pode ter tudo em um só comprimidinho? Não. Se A minha tiver preocupação. tudo dentro do que se espera, né? Menos mal. Sim. Ômega 3 também. Ômega 3 é super importante. Eu acho que ômega 3 eu só tomei realmente na gravidez, gente. Preciso voltar a tomar, inclusive. Antes, durante e após a gestação. Pois é, tem que voltar. Mas sim, meninas, pode começar a falar. Depois a questão do exame, né? Acho que você faz ali o exame, e aí, a partir daí, já sabe se vai ter que... O X da questão é, nenhuma suplementação, por melhor que ela seja, por mais completa que ela seja, substitui um prato de comida. Isso. Substitui uma alimentação equilibrada. Por quê? Porque uma alimentação equilibrada, ela mexe em outras coisas além do nutriente que ela está me oferecendo ali. Então, eu tenho uma coisa que a gente hoje já fala muito, que é saúde intestinal. Se eu tenho um padrão alimentar ruim, eu não tenho saúde intestinal. E aí, a minha absorção está prejudicada. Então, eu estou tomando um suplemento super caro, não estou absorvendo quase nada, estou fazendo um cocô bem rico, né? Um cocô bem caro. Então... Adorei. Eu falo isso direto para minha paciente. Então, assim, você precisa começar pelo básico. A suplementação é cereja do bolo. Cereja do bolo. É o que eu digo lá. Eu fiz assim, gente, suplementação, ela preenche lacunas. Ela não te entrega o que você precisa. Então, a gente precisa suplementar? Precisa. Desde antes da gestação, quando eu pensei em liberar, sim. Como é que eu individualizo? Com exames bioquímicos. A gente vê o que está faltando, o que precisa, ajusta, vê a alimentação, como é que está, ajusta o restante. Mas a base é a alimentação. Ou eu começo a partir dessa alimentação equilibrada para daí eu colocar a cereja do bolo, ou então a gente só tá realmente gastando dinheiro, fazendo um xixi caro, um cocô caro, no final das contas. Eu costumo dizer, sabe, Raquel, para os casais entenderem que a fertilidade é como se fosse um prédio de construção. E, na verdade, existem vários pilares nesse prédio, que seriam alimentação, atividade física, controle de estresse. O estresse causa infarto. Imagina danificar óvulo e espermatozoide, né? Sono, então dormir bem, dormir ali até 10 horas da noite, dormir a noite toda, acordar nas primeiras horas da manhã. Suplementação, que é o que a gente está falando aqui, e intestino, como a Fernanda falou. Então, esses 6 pilares, eles precisam ser construídos e não são construídos sozinhos. O problema é que desses 6 pilares, a suplementação é o que o casal vai ter o custo maior e ele acha que é só aquilo que tem que fazer, porque ele está custando mais. Mas que, como a Fernanda falou, a suplementação é a cereja do bolo da alimentação. É aquele básico bem feito que, se não funcionar,
vai ser só o xixi e o cocô, cara. Eu adorei. Também, acho que me pegou bem. Isso aí vai servir pra eu, ó, na hora eu vou Tem xixi lembrar. que é até dourado, né? Que fica neon por conta da suplementação. Por conta da Fica suplementação. É o que eu... Gente do céu. O básico, a gente tem que sedimentar ali o terreno pra você, né, realmente fazer essa E é construção. incrível, Raquel, pelo menos eu vejo muito isso na minha experiência. Quando os casais começam, às vezes 2, 3 anos de fertilidade, quando eles começam a pegar essa retomada, eu disse, não, nós vamos engajar aqui como casal. Eles engravidam naturalmente. Lógico que vão ter casais que vão precisar de uma fertilização in vitro, vão ter que Sim. operar a endometriose, mas a maioria dos positivos eles vêm natural, Uhum. né? Com melhora dos hábitos de vida. Retomada do controle, né? Isso. Você passar a controlar as suas escolhas. E eu acho que melhora em vários âmbitos a vida do casal. Acaba Sim. que, bom, eles acabam tendo uma Não, saúde se a gente ali. for, fica mais bonita, autoestima, relação sexual, por aí vai. E por aí vai. Só benefícios, gente, ó. Essa dupla aqui do sucesso pra vocês. E geralmente vocês trabalham juntos, você indica Sim. ela é a sua Nutri. A gente encaminha todas lá da clínica, né? Bacana. Tem um grupo maravilhoso de Nutris, né? Porque não é ir pra qualquer Nutri. Tem que ser uma Nutri focada pra fertilidade, Pra é o ideal, fertilidade. né? Porque da mesma forma que o gineco se especializa em várias coisas, a Nutri também vai se especializar. Então, às vezes, você tá... eu vou te passar um super coffee. Pra você treinar Treinar bem. pesado. Você tá tentando engravidar, você tem que treinar Treinar pesado. Só que a cafeína vai ter todo o contexto na qualidade do óvulo. Então, realmente, tem que ser uma Nutri especialista em fertilidade, né? Pois é. E falando em super coffee, né? Vamos falar aqui da cafeína e do álcool, porque estava inclusive vendo um vídeo do Dr. Evangelista onde ele fala sobre isso, né? A redução do consumo de álcool para quem está tentando engravidar e também a questão do tabagismo, né? São mudanças de hábitos, assim, gente, realmente, vocês têm que entrar na linha. Tabagismo, os dois, ideal zerar. Né, zerar. Se a gente for listar aqui do que é tabagismo, a fertilidade vai ser só uma coisa. Mas realmente o tabagismo altera todos os parâmetros do espermograma. O tabagismo vai alterar desde a qualidade do óvulo até se ela engravidar, não vai formar a placenta direito, vai dar pré-eclâmpsia, vai descolar a placenta, bebê prematuro, aí todo o contexto de um bebê prematuro, então assim, infinitamente. Em relação ao álcool, a recomendação é que a mulher pare. O homem tem alguns artigos que dizem que pode liberar ali em torno de 5 a 7 doses por semana. E isso é muito importante, porque a gente vê na prática, né, Fernanda, você deve ver também, que a mulher, ela consegue. Até porque gestante, ela vai parar, né? Então, ela consegue ali parar. Mas o homem, ele tem uma certa resistência. Então, esse contexto de, vamos lá, eu saio pra beber todo fim de semana, é lá o jogo do domingo, e ali 20 latinhas. Vamos lá, vamos reduzir. Vamos reduzindo até chegar a esse objetivo de 5, 7. Porque assim a gente consegue engajar o esposo naquele contexto também. Ele pronto, vou reduzir, né? Reduzir saídas desnecessárias, que sabe que vai beber. Pra que aquele churrasquinho sempre da sexta-feira, se você vai beber o sábado, né? Então, todo esse contexto que, na verdade, a gente só vai entender se a gente conversar realmente com o casal sobre isso, né? E em relação à cafeína, não foi outra? A cafeína é famosa, né, Fernanda? E a cafeína é difícil. Eu não sou fã de café, tá? Mas assim, a gente tem que lembrar que a cafeína também tá no chocolate, a cafeína também tá no energético, tá na maioria dos chás. Então, realmente, a cafeína é comprovado que pode diminuir a qualidade do óvulo, pode aumentar o risco de aborto. Geralmente libera ali em torno de 100, 200 ml de café coado por dia. E tem alguns artigos que pedem pra zerar, né? Mas é como a questão do álcool, né, para o homem. Aquela paciente que é muito viciada em café, talvez se a gente falar para ela, 100 ml, 200 por dia, ela consiga fazer, né? Lembrando que ela precisa reduzir. Zerar o termogênico, precisa zerar o super coffee, zerar a questão do energético, se ela vai beber ali os 100, 200 ml de café coado. O café eu ainda acho que é um dos mais difíceis de se trabalhar. Porque existe também uma dependência do cérebro da gente da cafeína, né? Ele é dose dependente. Então, essa retirada da cafeína, ela traz muito desconforto. Então, a cafeína eu acho que é um dos mais difíceis realmente da gente manejar em consultório. Dependendo do hábito, eu sempre deixo 200 ml também, até 200 ml de café. E já o álcool é aquela questão, né? Os estudos trazem 7 doses de álcool na semana.
Mas 7 doses de álcool na semana são diferentes uma dose por dia. Metabolicamente falando é uma coisa e 7 doses num dia só, metabolicamente falando, é outra, completamente diferente. O fígado da gente tem uma capacidade de processamento desse álcool. Uma dose por dia seria essa capacidade que eu processo e eu não gero metabólicos tóxicos numa quantidade muito grande. Quando eu passo essa capacidade desse fígado, eu tô gerando metabólicos que são tóxicos. Então, então não vou beber nada essa semana, mas aí vai chegar no sábado, eu vou tomar 10 latinhas. É uma troca boa, né? Para quem bebe 20 latinhas, é uma troca boa, eu tô reduzindo. Mas num contexto geral, eu tô também promovendo, né, uma inflamação, eu tô promovendo compostos que são tóxicos para a fertilidade masculina. Então, essa questão do álcool eu deixo sempre muito clara. Se eu tiro da mulher, eu tiro do homem também. Assim, a gente vai tentando, eu dou opções, cerveja sem álcool. Hoje tem cerveja sem álcool que o homem pode beber assim. Sabor, se a questão for o sabor, ela é tal qual, né? Ela é muito parecida. E aí a gente não tem o efeito do álcool. Então, eu acho que seria muito justo se a gente começasse a tirar das moças e começasse a tirar dos rapazes também, né? Chama responsabilidade. Exatamente, é um plano de 2, 50%, 50%. E a gente sempre fala em consulta estratégias, né? Porque é muito fácil dizer, você precisa reduzir o café, porque tem gente que é o dia inteiro para conseguir trabalhar, né? Mas ali, chá de gengibre, que é liberado tanto antes como durante a gestação. Próprio café descafeinado, que tem um pouquinho de cafeína também, o café descafeinado, mas tem que falar para a paciente que ela também não deve abusar do café descafeinado, mas só em ela trocar por chá de gengibre ou pelo café descafeinado já é de grande valia, né? Então isso é muito importante pra gente só não dizer, não pode. Ou reduz aí seus 500 ml quase, tem gente que anda com a garrafa, né, gente? Tem gente que anda com a garrafa. Reduzir pra um copinho, não. Lança estratégias, vai diminuindo, vai trocando por chá, achar que você tem aquela necessidade do quentinho ali direto na boca, né? Ou trocar talvez por algum outro tipo de bebida com café que tenha bem pouquinho café, e aí você pode andar com a garrafa, no caso. Só Não, a gente, você sustenta o vício, né? Você sustenta o vício. Você sustenta o vício. Complicado, gente, melhor parar. Café é dificílimo, é por isso que eu digo, café é um dos mais difíceis que a gente tem pra manejar, é café. Café é dificílimo. Porque não é só o café, não é só a cafeína. É o contexto, você sai pra tomar café, né? O contexto do trabalho, o quentinho que você tá tomando, o conforto que o café traz, né? Então, o café é bem difícil de manejar, assim. É uma coisa muito comum, Raquel, que a gente pega em consultório também, é maconha, né? Então, assim, não é totalmente isento de riscos. Então, hoje, cada vez mais, estudos vêm associados ao uso de maconha, tanto pelo parceiro, não é só pela mulher, a TDAH nas crianças, né? Até distúrbio do sono. Então, aquele bebê que vai ali, tem um distúrbio do sono, que precisa de auxílio direto, também é associado com o uso de maconha pré-gestacional, não é só gestacional, pré-gestacional. Muito importante trazer esses estudos, mostrar que realmente o que está sendo visto, né, que não é tirado, colocado ali do mais absoluto nada, né, a gente tem toda uma explicação. E meninas, com relação à canela, né, eu não sei porque eu falei isso, mas é porque na gestação a gente... Pois é, canela também tá em muitas coisas, né, isso aqui é canela, bota canela em tudo. E aí, na gestação, a gente sabe que tem uma relação abortiva, etc. Mas quando eu fui parir a Martina, tomei um chá de canela, óbvio, porque tava querendo induzir ali. Então, pra quem tá buscando, pra quem tá na jornada dos tentantes, ou que vai iniciar, né, a tentativa, como é que é feito a recomendação sobre? Pode ou não pode? Ou pode a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Já ouviu isso? Com a canela, é mais ou menos isso que acontece. Se faz parte do seu hábito, a gente reduz muito a quantidade, tá? Nesse primeiro trimestre eu corto, 100% das minhas pacientes eu corto no primeiro trimestre. E depois, se ela estiver sentindo muita falta, a gente entra com cheirinho, um pouquinho ali. Se faz parte do hábito dela. Se não faz parte do hábito dela, não é na gestação que ela vai começar a comer a canela, nem nada novo, alimentos novos, né? Porque tem gente que tira do nada. Nunca comi um cogumelo na minha vida ou uma canela. Chega na gestação e resolvi que eu quero provar aquele alimento novo. Então, a gestação não é esse momento. Então, com a canela, se não faz parte do hábito alimentar, continua fora.
Se já faz parte do hábito alimentar, eu tiro o primeiro trimestre. Segundo trimestre, se estiver fazendo muita falta, a gente coloca ali um pouquinho, só um cheirinho. Mas excesso, sim, é prejudicial. Gente, mais uma coisa, então, que vocês têm que se reeducar. E é bom, né, Canela? É bom. Panqueca com banana e Nutella. Ai, gente, só sei fazer panqueca de banana. Tenho que melhorar os meus hábitos aí, né, na culinária. Bom, meninas, vou passar aqui, então, para as nossas próximas questões. Lembrando, se vocês quiserem também trazer uma coisa que eu não traga, por favor, me lembrem, tá? Que a gente faz aqui essa troca. Bom, no caso da fertilização in vitro, né, da FIV, como é que a alimentação pode também ter ser um parceiro também nessa questão, né? Porque a gente sabe o que acontece. A preparação para a FIV é semelhante à preparação pré-concepcional. Tanto que lá na clínica a gente tem a rotina de paciente vai para a FIV passar por avaliação nutricional antes, porque a gente sabe da importância, né? Então, as meninas têm toda uma alteração, preparo que faz, porque a FIV são 2 fases, né, gente? Que é a fase da coleta de óvulos e a fase da transferência. Então, cada fase vai ter a sua particularidade nutricional, né? A Fernanda pode falar um pouquinho mais desse preparo. Quando a gente começa nas primeiras fases da coleta, a gente tem um foco muito grande na qualidade do óvulo, na qualidade do espermatozoide. Então, é esse o nosso foco. A ideia é você promover uma maior densidade nutricional. Lembra quando a gente falou aqui que a lista de nutrientes era muito grande? Pensando em suplementação, pensando em alimentação. Então, a gente parte dessa base. Quanto maior for a densidade nutricional dessa alimentação, melhor. Quando a gente pensa em qualidade de folículo, né? Então, a gente equilibra ali os macronutrientes, que é aquela coisa grande que todo mundo vê, né? Carboidrato, proteína, lipídio. A gente equilibra isso e a gente olha para os micronutrientes. Deixa tudo bonitinho. Quando a gente vai para a fase da transferência, a densidade nutricional é importantíssima. Mas a gente entra num segundo fator, que é a parte imunológica. Então, eu começo a ver os alimentos que mexem com a parte imunológica dessa paciente, possíveis alimentos que dão alergia. A gente faz algumas retiradas de alguns alimentos estratégicos, coloca outros alimentos estratégicos para essa segunda etapa, tá? E aí a gente vai manejando isso até 12 semanas gestacionais. E começamos a cuidar da gestação, né? A alimentação, de uma forma geral, ela segue um padrão alimentar saudável. E aí a gente vai ajustando as particularidades para cada etapa. Gestação também é um outro universo alimentar, né? Cada trimestre de gestacional é um universo alimentar diferente do outro. Os pacientes ficam, não, mas peraí, tem que mudar? Tem que mudar, o foco agora é outro. O foco no primeiro trimestre é um, no segundo é outro, no terceiro é outro. Com a FIV é a mesma coisa, eu tenho as etapas de foco, né? E uma coisa no preparo também, que é essencial, é o que a gente chama de detox, por exemplo. Contato com metais pesados, às vezes muitos casais pensam que é besteira, né? Mas todo mundo já ouviu falar que faz mal você esquentar a comida em plástico, porque libera BPA, a substância vai para a comida, que você acaba comendo, e isso pode danificar suas células, aumentar o risco de mutação de genes, de câncer, por aí vai. Isso também afeta a fertilidade. Então, esse preparo nutricional também tem que entrar essa fase de detox. Então, a gente fala para o casal de trocar a panela de alumínio por panela inox ou cerâmica. O desodorante spray, aquele caninho do spray, ele é rico em alumínio, então quando a gente joga, vai direto na pele, a gente tá jogando na pele, a gente usa ali o quê? Duas, 3 vezes no mínimo durante o dia, né? Então a gente tá jogando alumínio todo dia ali no corpo, né? A cápsula de café, a gente falou aqui de café, cápsula de café também é rica em alumínio, então troca o desodorante spray pro roll-on, que são coisas simples, né? Que vão fazer uma diferença ali no preparo. O próprio peixe, né? Peixes grandes, a gente falou aqui peixe, mas peixes grandes como cavala, como atum, são ricos em mercúrio. Então, tem pacientes que têm um aumento mais de mercúrio, a gente tem que fazer essa recomendação de reduzir o consumo de peixes grandes. Então, você vê que não é uma coisa genérica essa orientação, por isso que a função da Nutri é importante. Não é só dizer come peixe. Porque senão, que peixe? Que peixe. Que peixe eu tô ofertando, Ainda bem que aqui no Ceará, comozinho cará, né? Tilápia, pequenininho. Tilápia. Mas esse detox também é super importante no preparo. É super importante. Essa questão dos frutos do mar também. E na prática a gente vê diferença, viu, Raquel? Por exemplo, uma paciente que chega, passou por um primeiro processo de FIV. Ela vem tentar de novo, não deu certo, positivo na primeira transferência. Eu, pelo menos, não vou
pro segundo processo sem ela ser reavaliada pela Nutri. Não vou. E se ela não for, eu digo logo, lembra que eu pedi pra você ir pra Nutri. Você, por todo o seu contexto, enfim, você não conseguiu ir, agora é essencial. As pessoas ainda têm muito medo de nutricionista, né? Elas chegam no consultório da gente se despedindo da comida. Doutor, eu sabia que eu vim aqui hoje, então ontem eu me despedi da comida. Como se a partir daquele momento ela não fosse mais comer, fosse viver de luz solar. E é justamente o contrário. Um consultório de nutrição, quando a gente pensa em fertilidade, todo mundo diz é muito não. Ah, não, porque dieta de fertilidade é cheia de não. Não pode comer nada. É justamente o contrário. É a gente voltar a reaprender a comer, né? E comer de forma gostosa. Porque comer saudável não é ruim. Não sei quem foi que fez essa ligação de que, não, se eu vou comer saudável, eu vou comer ruim. Não é, é muito gostoso. Mas como que você vai fazer isso, né? Os nãos, eles são detalhes num todo. Então, você precisa entender que não você precisa dar para o paciente e que sim você pode dar, que talvez você pode dar. Mas esse medo de comer ruim porque vai comer saudável, ele é muito ainda do imaginário das pessoas. Elas ainda têm muito medo de se alimentar bem. É medo de se alimentar bem. Medo, talvez, de não conseguir se alimentar bem, ficar frustrado ali naquelas tentativas. Enfim, são muitos medos ali diante do seu consultório. Bom, meninas, vocês falaram também sobre essa questão dos suplementos, e aí eu lembrei de realmente falar dos suplementos, né? Que quem hoje em dia faz muito esporte, o pessoal aí tá trabalhado no whey protein, na creatina. E aí eu queria saber, gente, será que é realmente ok 100%? Ficar ali tomando aquele whey toda hora, etc. Que whey? Que whey, né? Né? E qual dose, né? Qual dose? E qual dose? Com essa... As pessoas estão realmente vivendo de whey. Substituindo grandes refeições, boa parte das refeições do dia por proteína em pó. Quando a gente pensa em fertilidade, e aí a gente vê alguns estudos sobre fertilidade, o tipo da proteína importa. Por isso que é tão importante a gente ir para uma nutri especialista em fertilidade feminina. Porque o tipo de proteína importa. Então, você tá comendo um excesso de caseína, que é a proteína do leite, que é a proteína que a gente usa para fazer o whey protein, tá? Essa é uma proteína em excesso que pode ser inflamatória para você. Então, precisa olhar quem é você e que quantidade de whey você tá tomando. E que whey você tá tomando. Porque lembra que a gente conversou sobre os adoçantes? Lembra que a gente conversou sobre os estabilizantes, sobre os corantes e afins? É um produto ultraprocessado. O whey é um produto ultraprocessado, né? Hoje a gente tem muito suplemento para treino. Você chega na academia, tem um suquinho lá que a academia dá, é de graça. Você pega um copinho, enche e toma. Aquilo ali tem corante. Aquilo ali é cheio de cafeína. No mínimo, a gente já parte do corante, da cafeína e do adoçante. E aí, quais os outros, né, compostos tem aí? Então, suplemento, eu digo para os pacientes direto, suplemento, whey protein e creatina não são open bar. A gente precisa saber exatamente o que fazer. Creatina, que tem N estudos, benefício para N coisas, não é para todo mundo. Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, né? Então não é qualquer whey que eu posso usar. Whey. Senão eu vou tomar whey, diarreia, vai inflamar meu intestino. Então, assim, é feito totalmente contrário, né? Exatamente. Importante. E principalmente a questão da creatina, porque, enfim, muitas creatinas que não são, de fato, creatina, né? É outra coisa, é um pó branco que vai... Se for amido, a gente tá com sorte. Porque ainda podem ser outras coisas piores, né? As pacientes sempre perguntam pra gente, sabe, doutora, pode manter o whey na gestação? Pode, se sua nutri lhe passar. Se sua nutri não vê necessidade de você tomar whey, toma whey. Carne moída, frango, né? Isso, ovinho, queijo. Um ovinho, queijo, um peixinho. Melhor opção, inclusive financeiramente também. Meninas, vou ter que me despedir, porque passou o tempo super voando, como eu disse que ia acontecer, né? E aí, eu queria que vocês deixassem, assim, realmente o recado. Sempre peço, porque eu acho muito importante. Porque no final do episódio, a mensagem final é, assim, especial. Então, passem o que vocês gostariam de trazer para casais que estão assistindo, que chegaram até aqui, né? Chegaram até esse vídeo porque foram lá buscar como me alimentar melhor, vou tentar engravidar, papapá, e chegaram aqui no nosso conteúdo. E o que vocês diriam para eles? Pronto.
Eu costumo dizer para meus pacientes que fertilidade é reflexo daquilo que você come, das suas escolhas diárias, daquilo que você acredita e um pouquinho de sorte, como cereja de bolo, lógico, né? Então, não tem como falar de fertilidade sem boa nutrição. Então, isso realmente tem que fazer parte. Realmente, o casal ele tem que tomar as rédeas da situação e realmente se tornar protagonistas desse processo, que é um processo que vai vir desde quando você pensou em liberar, vai ser mais intenso 2 a 3 meses antes de você engravidar, que é justamente o trabalho do óvulo, mas que é um trabalho que é mantido na gestação e pós-gestacional, porque como a gente conversou, isso vai ter repercussão até nos seus netos, as escolhas e a influência que você faz na sua vida. E o que eu queria dizer, que eu gostaria de dizer, é que o básico faz diferença. Fazer a base, né? Descascar mais, desembalar menos. O prioritário é uma alimentação variada, com densidade nutricional. Então, comer mais frutas, comer mais vegetais verdes escuros, optar por carnes brancas, ovos, não fazer exclusões alimentares sem avaliação de uma nutricionista especialista. Certas exclusões alimentares são muito mais maléficas para a fertilidade do que benéficas. Então, não fazer exclusões alimentares, ter uma alimentação mais natural possível. Se possível, começar esse preparo 6 meses antes, eu acho que isso é um fator, assim, essencial, né? 6 meses antes, começar a pensar. Gente, como é que consegue continuar? Pronto, eu só consigo pensar em banana agora. Tá. Peraí, que vai passar. Mas seguindo. Então, pronto, começar 6 meses antes e Sim. fazer o básico bem feito, tá? Perfeito, Suplementação é a cereja do bolo, gente. Vamos fazer o básico bem feito. perfeito. Muito, muito bom, muito importante. Adorei, uma aula mesmo que nós tivemos aqui com as nossas convidadas. Então, queria muito agradecer. E, claro, fica aqui o nosso convite, tá? A doutora Mabelle Lima, ginecologista, e a doutora Fernanda Câmara, nutricionista, para que voltem e a gente trate de outros assuntos aqui nessa jornada, que assunto é que não falta. Mas já deu para sentir um gostinho bom aí de conteúdo. Pesquisem, busquem esses profissionais, busquem se consultar com grandes profissionais que possam te ajudar de fato, de verdade, pegar na mão realmente para que valha todo o seu esforço e todo o seu investimento, né, que você busca nesse seu sonho da família, que é super válido. E queria agradecer, claro, não só as meninas, mas também a quem acompanhou esse episódio até aqui, quem ficou, quem comentou, quem curtiu e quem compartilhou. Muito obrigada. Maratona os nossos outros episódios. O apoio e parceria desse episódio é da Clínica Solirium Health Group, médico ginecologista evangelista Torquato, referência em reprodução humana. A produção executiva é da Larissa Carvalho, assistente de produção, nossa querida Marília Braga, técnica audiovisual, eles, Flauber Carvalho e o Daniel Evangelista, do Estúdio Colmeia, maravilhosos. A editoria-chefe e host do MamiCast é minha, Raquel Gomes. E é isso, no próximo episódio a gente traz mais informação sobre maternidade, infância, parentalidade, gestação, tudo isso para você. Até mais. Você acompanhou MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade.